Após rescindir o seu contrato com a equipe do Catar, o zagueiro Rafael Vaz, ex-Goiás, está livre no mercado. Será que o zagueiro pode chegar no time esmeraldino retornando para o Campeonato Brasileiro? É um salário muito alto, enfim, né? Como que foi também essa caminhada dele lá no mundo árabe e se existe talvez essa hipótese, né, dele defender o time esmeraldino na Série A do Brasileirão, assim como outro jogador que teve boas passagens pelo Verdão que está aí no mundo árabe, o Rodrigo Tabata, né, jogador já quarentão, será que pode voltar para o time esmeraldino para se aposentar? Ele mesmo que já falou que tem esse interesse, né, de retornar aqui para Goiânia, encerrar sua carreira também no maior do Centro-Oeste, ele que está jogando lá no futebol árabe ainda e muito bem na sua equipe do Catar, acho que poderia render alguma coisa ainda para o Goiás nessa temporada de 2022. Esses serão os principais assuntos do vídeo de hoje, bastante comentados aí, tanto nos grupos do Goiás, nas redes sociais ainda, durante esse início de semana. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 3.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando aqui a respeito da informação confirmada pelo site Globo Esporte que o zagueiro Rafael Vaz rescindiu o seu contrato com o Al-Khor lá do Catar e está disponível no mercado para negociar com uma nova equipe em 2022. Além disso, o zagueirão já deixou aí bem claro que o seu interesse é sim voltar para o futebol brasileiro. Ele alegou aí também que já teve algumas propostas do mundo árabe, que até mesmo foram boas financeiramente, mas a intenção do jogador e para o bem da sua família novamente é retornar aqui para o futebol brasileiro. Ele já está 2 temporadas consecutivas no Al-Khor, que faz uma campanha realmente muito ruim no Campeonato do Catar na primeira divisão, ocupa a penúltima colocação. Rafael Vaz tinha contrato até o final da temporada, né? Até agora no mês de junho, julho mais ou menos. Entretanto, já entrou em acordo com a diretoria e fica livre no mercado para esse início de janela brasileira na temporada de 2022. O Rafael Vaz está com 33 anos de idade. Nessa temporada de 2021/22, entrou em campo 14 vezes e marcou 3 gols, que são números assim interessantes por ser um zagueiro e por uma equipe também, né, que está brigando contra o rebaixamento. Seu último jogo, inclusive, foi agora no dia 8 de janeiro. Anteriormente a isso também ele já tinha jogado no dia 4 de janeiro, já fazendo 2 atuações em 2022, né, nesse início de temporada brasileira. Então já é um começo, né, para o jogador não ter ficado muito tempo parado. Seus gols foram marcados aí em 3 ocasiões, contra o Al Garrafa, também o Al Ahly e o Al Dubai no campeonato lá do Catar da primeira divisão. Ainda no ano passado, né, em 2020/2021, na temporada asiática, foram mais 19 jogos com 3 gols marcados. O Rafael Vaz que teve sua passagem aqui no time esmeraldino entre as temporadas de 2019 até a metade mais ou menos de 2020, chegando com aquela desconfiança danada, né? Ainda assim, em 2019 começou o Goianão, alguns jogos ele ia bem, marcava uns golaços, depois para o início da Série A começou muito contestável, não passava aquela confiança tão grande, mas terminou a temporada de 2019 com um saldo muito positivo, marcando gols importantes, né? Como por exemplo contra o Internacional, só no Brasileirão da temporada de 2019, né? Ele foi um jogador realmente muito importante dentro da caminhada do time esmeraldino. Até mesmo no final do ano cogitou essa hipótese dele não continuar no Goiás, já tinha diversos clubes do Catar que estavam interessados no jogador, mas teve uma reviravolta, ele ainda voltou no início mais ou menos na metade, né, se assim podemos dizer, do Campeonato Goiano, teve aquela pausa por conta aí da pandemia, enfim, né, aí ele jogou mais algumas partidas pelo time esmeraldino, até deixar o Goiás em definitivo no meio da temporada de 2020 para jogar aí no Al-Khor do Catar. Em 2019, né, como eu disse que ele foi muito bem, foram 32 jogos pelo Goiás só no Campeonato Brasileiro, com 5 bolas na rede, sendo aí muito importante nas partidas contra o Fluminense, 2 vezes, né, no Maracanã, primeira vitória do Goiás, contra a Chapecoense também fora de casa, Palmeiras e Internacional foram as outras equipes que ele marcou gols. Já no Campeonato Goiano tinha anotado aí 2, se eu não me engano foi contra o Atlético Goianiense, né, na Serrinha, de falta, e também contra o Novo Horizontino, Novo Horizonte, não, o Novo Horizontino é de São Paulo, Novo Horizonte no jogo fora de casa também. Então assim, terminou com uma visão até interessante. Em 2020 jogou alguns jogos também pelo Campeonato Brasileiro, foram 12 atuações com 3 gols marcados, sempre vivendo esses altos e baixos, não é aquele zagueirão que dá para você confiar o tempo todo, mas no Goiás sim, teve um saldo positivo, eu gostei bastante
da passagem do Rafael Vaz. Agora fica livre no mercado, com toda certeza o Goiás pode sim monitorar a situação do jogador. Não estou dizendo que tem proposta oficial ou algo do tipo, mas é a intenção da diretoria trazer pelo menos mais 3 zagueiros para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Acredito que já para o Campeonato Goiano deve chegar mais um nome de peso para reforçar a zaga esmeraldina, que até esse momento só conta aí com o zagueiro Everson, né, do Bahia, também que veio do Bahia, melhor dizendo, o Iago Mendonça das categorias de base e o Caetano sendo a principal referência, jogador que fez uma boa Série B no ano passado com a camisa do CRB. Então fica aí livre no mercado, tem o interesse de voltar para o futebol brasileiro Rafael Vaz, com toda certeza o seu salário não é baratinho, então se fosse para o Goiás repatriar o jogador, com toda certeza teria que abrir os cofres, mas eu acredito que pode sim chegar um nome mais caro, mais de peso para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Além disso, né, o Rafael Vaz teve passagens aí pelo Bahia, o Ceará, o Vasco, o Flamengo, até chegar aqui no time esmeraldino após uma passagem pela Universidade de Chile lá na temporada de 2018. Quero saber sua opinião sobre o zagueirão, né, que já está aí com 33 anos de idade, se seria uma boa o Goiás trazer ele para sua zaga, né, ficar ali uma dupla de zaga, por exemplo, com o Caetano, se seria uma boa para a disputa do Campeonato Brasileiro, ou se para você já deu, né, já é melhor buscar outros nomes realmente mais jovens também, mais baratos dentro do mercado nacional. E mais um jogador com boa passagem pelo Goiás e que também está no futebol do Catar é o Rodrigo Tabata, jogador já de 41 anos de idade, que foi aí assunto em algumas redes sociais, nos grupos do Goiás, a galera debatendo, né, sobre sua possível volta. No vídeo de hoje irei trazer aqui como que está o jogador, a sua situação contratual e se seria uma boa, quem sabe, para o Goiás para ele retornar e encerrar a sua carreira no time esmeraldino. Muita gente tem essa visão, né, do jogador que já passou dos 35, 36 anos, já é para aposentar. Entretanto, o Rodrigo Tabata é um jogador assim que eu particularmente nunca tinha visto um atleta com 41 anos ainda jogar muitos jogos como titular e ser um jogador importante no seu time. Ele atua pelo Al Sadd, que é uma das principais equipes lá do futebol do Catar, e nessa temporada 2021/2022 ele já entrou em campo 10 vezes, com 3 gols marcados e 4 assistências, sendo a sua última atuação agora recentemente mesmo, né? Não é um jogador que tem graves lesões, passa grandes períodos também sem atuar, muito pelo contrário, é muito constante nas suas atuações, jogando pela última vez agora no dia 3 de janeiro, anteriormente a isso, em dezembro ainda jogou no dia 25, no dia 11, ou seja, é um jogador que atua várias vezes, lá o futebol também, o período, né, de jogos tem uma quantidade um pouquinho menor de partidas do que aqui no Brasil, a gente é acostumado a jogar sempre quarta e domingo, então pelo menos lá no futebol árabe tem um pouco mais de flexibilidade durante as datas esportivas, entretanto ainda assim não podemos deixar de lado essas suas ótimas atuações e seu bom condicionamento físico também, né? O Rodrigo Tabata, que ele jogou aqui no Goiás na temporada de 2004 e também em 2005, sendo um jogador realmente fundamental para o time esmeraldino. Em 2004 o Goiás fazendo uma campanha razoável, né? Se não me engano ficou na 8ª colocação, meio de tabela mesmo, conseguiu sua classificação para a Copa Libertadores, que foi a primeira competição internacional pelo time esmeraldino, e em 2005 aí sim fazendo a melhor campanha da história do Goiás no Campeonato Brasileiro, ficando na 3ª colocação geral, né? O Rodrigo Tabata, que foi um dos principais responsáveis por esse bom time, aí sim classificando o time esmeraldino para a Copa Libertadores. Depois disso, em 2006, ele foi para o Santos, onde passou lá por mais 3 temporadas, até chegar no Gaziantepspor da Turquia na temporada de 2009. Foi muito bem também, despertando o interesse do Besiktas, né, um dos maiores clubes lá da Turquia também, onde jogou por mais 2 temporadas, até chegar aí no Al Rayyan do Catar, ainda na temporada de 2011, ou seja, o Rodrigo Tabata quase 13 anos consecutivos no futebol do Catar. Ele que inclusive se naturalizou, né, com a cidadania também lá do país árabe, até mesmo podia ter essa chance de disputar a Copa do Mundo de 2022, né, pela seleção que vai ter sede lá também no Catar. Infelizmente acabou aposentando um pouco mais cedo, se eu não me engano deixou a seleção ainda lá na temporada de 2019, disputou alguns jogos também para a última Copa do Mundo em 2018, que acabou e não se classificando. Sempre com números muito bons, né, o Rodrigo Tabata nas suas equipes, ele que chegou no Al Sadd ainda na temporada de 2019, anteriormente a isso sempre tinha jogado aí no Al Rayyan, passou já pelo Al Sadd, mas só por empréstimo na temporada de 2014, um jogador que sempre anotou muitos gols,
2017 fez 25 em 31 jogos. Em 2020/2021 foram 14 gols marcados em 37 partidas. Então, assim, é um jogador que se cuida bastante, está vivendo assim, um bom momento lá no futebol do Catar. Em relação ao seu contrato, eu não consegui confirmar exatamente até quando vai o seu vínculo, mas ao que tudo indica, ele que chegou aí no Al Sadd ainda na temporada de 2020, a tendência é que ele tenha assinado por 2 anos, ou seja, ficando livre aí no mercado agora já no mês de junho de 2022. Então, ele já falou diversas vezes, ainda em 2020, né, durante a pandemia, enfim, em algumas entrevistas ele tinha falado que tem esse interesse de encerrar a sua carreira aqui no time esmeraldino, né? Ele que teve essas 2 ótimas passagens pelo Verdão, mas tem uma identificação muito grande. Além disso, é um amigo aí também pessoal do Ailê Pinheiro, o que facilitaria essa volta dele ao time esmeraldino, mas que realmente está muito feliz lá no futebol do Catar. Pode ser que fique livre agora no meio da janela de transferências e pode retornar para o time esmeraldino. Na minha opinião, não é um jogador que o Goiás poderia contar como sendo uma contratação absurda para a Série A, muito por conta da sua idade. Mas se fosse assim, para encerrar a sua carreira, eu até aceitaria bastante, mas é uma situação muito diferente, porque o Rodrigo Tabata, você olha, não parece um jogador que vai encerrar a temporada jogando ruim no Campeonato Goiano. Então eu acho que ele merece sim até mesmo algumas chances no Campeonato Brasileiro. Tem que ver, né, o seu salário, enfim, sua condição física, se pode também topar, né, chegar no Goiás no meio da temporada de 2022, mas fato é que já demonstrou esse interesse de encerrar sua carreira aqui no time esmeraldino, quem sabe retornando ao futebol brasileiro após 13 anos, né? E aqui no Goiás, quase 20 anos que o Rodrigo Tabata deixou o time esmeraldino e ainda está na ativa. Eu quero saber sua opinião sobre o Rodrigo Tabata, né? Jogador de 41 anos de idade. Geralmente jogadores que voltam para o time esmeraldino não têm assim atuações muito boas, né? Como o próprio Wellington ainda na temporada de 2021, mas pelo jeito aqui está jogando muito bem lá no futebol do Catar. Acho que poderia ser uma bela homenagem, enfim, até mesmo ajudar dentro de campo o time do Goiás, mas sem contar também com o Rodrigo Tabata para ser o principal jogador, só para chegar no meio do ano. Aí não, aí é exagero demais, mas com toda certeza merece essa homenagem pelo time esmeraldino, quem sabe retornando ou agora em 2022 ou no início do próximo ano de 2023. Quero saber sua opinião a respeito do jogador que também já defendeu a seleção do Catar. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!